E boa noite, irmãos, irmãs. Hoje vamos dar continuidade aqui à leitura das parábolas, né, de Mateus 13 e estudando sobre o reino dos céus. Então, hoje nós vamos estar lendo aqui a quarta, quinta e sexta semelhança, né, conforme o Senhor assim nos permitir. E vamos dar prosseguimento aqui. Acho que seria bom a gente dar uma lida, né, em cada semelhança tem um trecho da palavra de Deus, da Bíblia, ali, de Mateus. A gente lê e depois volta para a semelhança. Então, a primeira aí, semelhança 4, está em Mateus 13, 44. Dá para poder abrir aí para a gente ler. Então, Mateus 13, 44 fala: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Vamos botando lá, em semelhança 4. O Senhor está assegurando indivíduos um tesouro para si mesmo. Então, essa é a semelhança 4. O Senhor está assegurando indivíduos um tesouro para si mesmo. Então, conforme a gente viu ali na parábola, né? Semelhança 5 está em Mateus 13, 45 a 46. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Uma semelhança assim, o Senhor está chamando a igreja, que é a pérola, né? O Senhor está chamando a igreja, a pérola, a um custo elevadíssimo para si mesmo. Então, aquela pérola lá na parábola, né, é a igreja. Assim como o tesouro da parábola anterior, né, do campo lá, o tesouro é os indivíduos, cada pessoa, né, que ele está salvando e trazendo, né, para se fazer assim membro do seu corpo e para a igreja. Semelhança 6, Mateus 13, 47 a 50. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixe. E estando cheia, a puxam para a praia. E acertando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, a semelhança 6, o Senhor está salvando almas pelo Evangelho, a rede. Então, aí, na palavra ali, o significado da rede, né, que é lançada ao mar e pega toda a espécie ali toda a qualidade de peixes, é o Evangelho, essa rede, né, que é lançada aí, que é o Evangelho que é anunciado a todos, e colocando-os em assembleias locais, aí a gente viu ali na palavra que depois que apanha os peixes de toda a qualidade,
vai depois e separa esses peixes, colocando os bons, né, no cesto, os ruins, porém, eles lançam fora. Então, lá na explicação, os cestos seriam, né, as assembleias. Ele está falando ali. O Senhor está salvando almas pelo Evangelho, a rede, e colocando-os em assembleias locais, cestos, né? Então, isso aí não significa, assembleia não significa as denominações, os vários grupos que os homens criaram, né? Os cristãos criaram depois, os vários grupos cristãos reunidos em denominações ou grupos sem denominação. Não, não é isso que está falando. Está falando que são separados, colocados em cestos, aí esses cestos são assembleias locais. Aí está falando de assembleias, né, onde dois ou três estão reunidos ao nome do Senhor Jesus, que é esse o verdadeiro sentido aí das assembleias, né, que é aqueles que saem para fora para estarem assim reunidos pelo Senhor Jesus nesse local aí. Então, nas cidades, né, os irmãos daquela localidade estão reunidos assim pelo Senhor e assim é formada uma assembleia local. Mas, em termos de Assembleia de Deus, ou de igreja, né, a igreja do Senhor ali, que o Senhor está formando, todos são, uma Assembleia de Deus. Não Assembleia de Deus, não, entre aspas, que a Assembleia de Deus não é estou falando a dominação, não. Assembleia de Deus, que a palavra de Deus se refere lá, né, nas epístolas. Então, uma Assembleia de Deus, uma igreja, né, que é formada por todos os salvos, todos aqueles que creem no Senhor Jesus e são salvos, são os verdadeiros. Então, é uma só, também chamada de noiva de Cristo, né, porque é o Senhor que está formando, cuidando, né. Então, é diferente aqui. Assembleias locais, né, não significa denominações ou grupos adenominacionais. Significa a Assembleia de Deus, né, irmãos cristãos salvos ali, né? A Assembleia de Deus reunida em um local, né, em uma determinada localidade. Se algum outro irmão quiser comentar, a gente vou dar um tempinho aqui, né, que a gente já leu aqui as 4 semelhanças, a semelhança 4, 5 e 6, mas se algum irmão quiser comentar alguma coisa sobre umas dessas aí, né, os irmãos ficam à vontade aí. Também, se os irmãos ou as irmãs tiverem alguma pergunta, né, relativa aí a essas 3 semelhanças aí, a 4, a 5 e a 6, que fala do tesouro, né, da parábola que fala do tesouro, a parábola que fala da pérola e a que fala da rede. Acho que deu para entender, né? Ficou bem, assim, o irmão Bruciense, ele é muito bom em destrinchar, né, essas coisas e a gente entender. Foi o irmão, a irmã Sheila, e a Sheila levantou a mão, a gente pode perguntar, irmã. Sheila, se você estiver falando, está desligado o seu microfone. Oh, perdão.
Oh, meus irmãos, perdão, que eu estava viajando, cheguei, parece que eu estou assim andando nas ondas da água, a viagem muito doida. E é assim, a pérola significa nós, os salvos, a igreja, né? Que é digamos, o Senhor, os gentios, né? Que somos nós, salvos no Senhor Jesus Cristo. É o símbolo da pérola. Os irmãos estão me ouvindo? Tá ouvindo, Silas? Ah, tá. Porque a gente aguarda se algum irmão, né, Ah, tá certo. responder, né? Então, sempre esperaria que o Senhor fale no coração de algum irmão, então a gente vai Tá bom. deixando esse tempinho Tá aí. bom. Tá bom, irmã? É porque eu pensei que não estava me ouvindo. Quando vocês participarem de uma reunião da Assembleia, vai ser mais do que isso aí. Viu? Esse tempo vai ser maior ainda. Que a gente espera no Senhor. Ah. E digamos assim, porque na realidade eu sou sozinha, né? Onde eu moro, né? Não tem como eu me congregar assim, e as reuniões no dia junto com os irmãos não tem como, é muito longe de um local para o outro, onde eu moro. Mas com certeza o Senhor está comigo todo momento, né, irmão? O Senhor sempre está com aqueles que creram nele, são salvos nele, então o Senhor está, sim, em todos nós, né? Ah, tá. Mas quando a gente fala do Senhor, do local de reunião, onde 2 ou 3 estão reunidos ao nome do Senhor Jesus, ele ali se coloca no meio, já é um outro caráter, né? E o Senhor, né? Se colocando ali no meio de cristãos ou de salvos que ele reuniu, né? A Assembleia aí, ele reuniu para ele então se colocar ali no meio e haver então a reunião, né? E aí a gente tem falado disso, né, das reuniões de partimento do pão, de oração. Então, nesse momento aí, né, o Senhor está se colocando, é o que ele diz, fala na palavra dele, em Mateus. Então, é um caráter diferente de a gente dizer assim, porque o Senhor, ele é Deus, Deus onipresente. Ele está em todos os lugares. E está com cada cristão salvo. Mas, quando Mateus está dizendo lá, 18, né? Está botando, né? 18 ou 20, não dá. Quando ele fala, está colocando lá. Quando ele fala, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, já aí está falando de uma presença realmente real do Senhor ali. A gente não vê, né? A gente não vê com nossos olhos físicos, vamos dizer assim, naturais, mas a gente entende que o Senhor está ali no meio, né? Então a gente vê Daquela reunião. daquela reunião pelos nossos olhos, pela fé, né? Então ele se coloca ali no meio porque está, vamos dizer assim, porque é na presença dele que nós adoramos, né? É na presença dele que nós vamos a ele levando nossas orações, pedidos, nossas súplicas. É na presença dele que ele vai administrar através do Espírito Santo
a ministração da palavra, do ensino, da exortação, do consolo para a igreja. Então, ele está ali presente, realmente, né? Nesse caráter aí, de Senhor e cabeça da igreja, tá bom? Então, é diferente, porque senão a gente pensa assim, não, mas o Senhor está comigo, então não preciso ir lá, estar junto com os irmãos e tal, porque o Senhor está aqui comigo. Não, não é assim. Né? O Senhor está com todos nós que cremos, somos salvos, mas ele está falando aí que ele se coloca no meio, né, dos 2 ou 3 que ele reúne ali naquela reunião, uma coisa especial que ele está fazendo, né? Então ele está trazendo, né, irmãos e irmãs para estar ali naquele local onde, né, foi decidido ter a reunião, mas ele que está trazendo e reunindo. Olha que coisa, tem um caráter diferente, especial, né, e com um motivo também para ele fazer essa reunião. Então, ele que está fazendo a reunião. Tá bom? É diferente, ele está comigo aqui agora, está com a senhora aí agora, que está distante de mim, vários quilômetros, de outros irmãos que estão em outros estados, né? Mas quando ele traz os irmãos para estar no mesmo local físico, ali, para aquela reunião, aí não importa o local físico, vamos dizer assim, se é um prédio, se é um galpão, se é uma cobertura de uma casa, se é dentro de uma sala de uma casa de irmão. Por isso que não é o templo construído por mãos de homens, mas é aquele local onde ele traz esses 2 ou 3 para estar reunidos, tá bom? Não sei se deu para entender, se o outro irmão quer também complementar aí, respondendo essa pergunta. Entendi, irmão, obrigado. Falando sobre um pouco lá da pérola, irmãos. Coloca lá, dá para a gente refletir um pouco. É Mateus 13, né? Mateus 13. Mateus 13, 46. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então, irmã, aqui certamente é o Senhor Jesus. Ele fala que ele foi, né? Ele deixou tudo, né? Ele deixou o céu, deixou toda a sua glória, o esplendor de sua glória, e veio até aqui por conta da igreja, né? Essa pérola de grande valor. E aqui deixa bem claro que ele vendeu tudo quanto tinha. Ou seja, ele foi, né? Ele seguiu até a cruz e deu a própria vida. Ele vendeu tudo, ele deixou tudo. Ele é o criador de todas as coisas. Ele fez todas as coisas. E ele deixou tudo isso para trás por conta dessa pérola de grande valor, que é a sua noiva, né? Que é a igreja. Então é muito importante sempre parar diariamente, né? E refletir que amor que o Senhor manifestou, né? Provou por nós, por sua amada igreja, a sua pérola, né? De grande valor. Quando ele vem, deixa tudo e se entrega em nosso lugar na cruz. É muito importante refletir sobre isso, até mesmo para a nossa caminhada aqui diária, pensando nesse amor que o Senhor nos amou e que a gente possa também, de algum modo, manifestar o amor de Deus que hoje está derramado em nossos corações. É verdade, irmão. Tá, obrigado. Entendi. Muito bem. 1 Coríntios 6, tem outros textos também, né, que fala desse valor. Eu lembrei desse agora aqui, né, mas tem outros também, né, se os irmãos lembrarem aí também,
interessante. 1 Coríntios 6, verso 20, ele fala assim, porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Outras traduções só trazem assim, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Mas eu queria destacar essa parte aqui, ele fala, né? Porque foste comprados por bom preço. E tem outros textos que fala, né? Porque foste comprados com... tem 1 Pedro também, né? Vamos lá, 1 Pedro, a Assembleia está até lendo isso aqui em Salvador, a epístola de 1 Pedro, e aí eu lembrei que a gente leu isso domingo, né? 1 Pedro, verso 18 e 19, né? Mas cadê? 1 Pedro, aí tá no 2 Pedro, tá no capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, 18 e 19. Ele tá lendo, né? Aí fala, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa boa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Né? Então, o valor, o preço, né? Aí a gente voltando lá na palavra, lá no texto, não. Se o irmão lembrar de algum outro texto que fala sobre isso, tem outros também, né? Mas aí a gente vê aí que ele fala aqui, né, que o Senhor está chamando a igreja, que é a pérola, a um custo elevadíssimo para si mesmo. Que custo foi esse, né? Esse sangue aí que foi derramado, precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E essa pérola aí, né, como o irmão Isaac falou, a igreja, né? Que aí eu queria só destacar, irmão, que a igreja, né, é o Senhor Jesus salvando e chamando pessoas de judeus e gentios, né? Judeus e gentios, tirando de lá, né? Ou tirando lá do judaísmo, ou tirando do paganismo e trazendo para o cristianismo, para serem seguidores do Senhor Jesus Cristo, serem servos do Senhor, salvando-os e assim chamando-os assim para estarem assim reunidos como uma assembleia, né, de Deus. Tá certo. Entendi, muito bem. Se, a gente poderia até meditar um pouquinho mais, né, Wesley e Isaac, na questão assim da presença do Senhor individualmente, com cada um que pertence a Ele, e a presença do Senhor na sua assembleia, ou seja, no seu lugar que Ele estipulou, juntando aqueles 2 ou 3 para se fazer presente. Só continuando, né, esse assunto aí, só para alguns irmãos que estão chegando a entenderem um pouco mais, né, que muitas vezes é confundido isso, né? Mas ali tem um grupo de cristão ali, então o Senhor está com eles também, com certeza. O Senhor também está comigo? Também, com certeza, sim. Só que existe o caráter, existe, como o irmão Wesley está falando, existe a diferença da presença do Senhor. Eu lembrei aqui de Mateus 28. Deixa eu colocar aqui. Mateus 28 aqui diz assim, no final. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aí o Senhor diz aqui, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém.
A gente não vai negar que o Senhor realmente está com cada um que pertence a Ele. Aonde quer que essa pessoa esteja. Individualmente, o Senhor está realmente com os seus, né? Mas quando se fala da reunião, é algo especial, vamos dizer assim, peculiar, né? Próprio, particular do Senhor. Já não é a mesma coisa do Senhor estar com cada um dos seus em qualquer lugar que eles estejam. Mateus, a gente volta lá para Mateus 18, não é isso? Às vezes eu confundo com Mateus 16. 18 ou 20, Dal. 18 ou 20. Deixa eu colocar aqui. Aqui já tem um caráter diferente. Ou a situação aqui já é totalmente diferente da presença do Senhor. Aqui já diz assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos. Aqui não diz assim, onde se reunirem 2 ou 3. Porque a palavra que a gente tem aqui que define, tanto essa palavra aqui, estiverem, como essa daqui, reunidos. A gente jamais vai conseguir conjugar isso aí, dizendo assim, onde se reunidos em nome, onde se 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, né? A gente pode dizer assim, onde se reunirem, aí é a questão do homem, é a responsabilidade do homem. Vamos dizer aqui que a gente combina, né? Eu, o Isaac, o Wesley, aí chama a irmã Sheila, Maria Vânia, chama aqui Val da Hora, chama outros irmãos, George. Ah, vamos fazer uma reunião ali para a gente conversar na palavra do Senhor. Então, a gente está tomando essa rédea aí, né? A gente está tomando essa responsabilidade e está indo se reunir, está marcando um encontro. E aqui, então, a gente não lê assim, onde 2 ou 3 se reunirem. Se a gente marcar esse encontro, o Senhor vai estar lá com a gente? Josélia, você sai e entra de novo, viu? Ela vai sair e entrar. Deixa eu ver aqui onde eu estava. Então, a gente marca esse encontro. O Senhor vai estar com a gente? Vai, sim. Porque a promessa do Senhor está conosco. Mas não é esse mesmo caráter aqui de Mateus 18, 20. Aqui já é uma reunião que é preparada pelo Senhor, que o Espírito Santo reúne essas pessoas e o Senhor aí se coloca presente. A outra foi responsabilidade nossa, foi ideia nossa. Foi minha, de Wesley, de Isaac, de Val, de Maria Vânia, de algum outro irmão aí, de querer se reunir. Mas esse daqui, de Mateus 18, 20, não é ideia do homem. Não é desejo do homem. Aqui é onde forem reunidos, onde 2 ou 3, porque onde estiverem 2 ou 3, eles foram reunidos. É uma ação de fora. Em meu nome, nome do Senhor, aí diz assim, aí estou eu no meio deles. Então, o caráter é totalmente diferente. O Senhor está com cada um dos seus, está. Agora, na forma coletiva para adoração e louvor, edificação, consolação, uma assembleia assim reunida ao nome do Senhor, aí a ação já vem de fora, não é vontade da gente querer se reunir. Ah, quero me encontrar com Wesley, com não sei quem. Não. Aí quem vai fazer isso é o Espírito Santo
guiando aquelas pessoas para esse lugar, juntando esses 2 ou 3, que não para aí, né? Pode ser 30, 40, pode ser mais, mas aí a ação é de fora. O Espírito Santo juntando essas pessoas para que o Senhor venha e se coloque no meio deles. E aí o Senhor está cantando louvores, está também participando literalmente daquele momento ali. A pessoa dele, não fisicamente, mas a pessoa dele, nessa promessa, ele está ali. Mas, voltando a dizer, o Senhor está conosco em qualquer lugar que a gente vá, o Senhor está assim. E aí vem a questão também do Espírito Santo, né? A promessa do Espírito Santo está no crente, aquele que crê é selado pelo Espírito Santo, habitando nele, que o Senhor Jesus, ele não promete que habita em nós. O Espírito Santo é que habita em nós. Então, a promessa é que o Espírito Santo esteja com o crente e entre os crentes. Então, onde quer que exista cristão, crente verdadeiro, a palavra de Deus está sendo falada ali, o Espírito Santo está ali. Mas não é a mesma coisa com o Senhor. Não sei se fica claro para algumas irmãs aí que estão chegando também, algumas irmãs que estão, irmãos também, né? Que estão conhecendo aí estão sendo despertados, graças a Deus, né? É o Pai que busca os adoradores, que adora Espírito em verdade, não é nenhuma companhia, né? Instituição religiosa nenhuma. Espero que algumas irmãs estejam, irmãos também, né? Desculpe a preocupação assim por mais com as irmãs, né? Mas é normal da gente. Mas os outros irmãos aí estejam entendendo também isso, né? Então, estar reunido ao nome do Senhor é algo que o Senhor faz através do Espírito Santo. A gente querer se reunir, a gente pode, mas a gente não pode contar com essa promessa do Senhor de estar no meio. A gente não vai exigir que o Senhor esteja ali no meio achando que aqui está escrito dessa forma. Ah, o Senhor disse que aonde a gente se reunir, ele vai se colocar no meio. Não. O Senhor não disse que aonde a gente quiser se reunir. Ele disse aonde a gente for reunido, ou seja, vem do alto isso. Não vem de baixo, vem do alto. A decisão é do Senhor, o Senhor que sabe. Leva aqueles ali. A gente não sabe porque nós somos, né, tirados, outros estão lá ainda. O importante é que a gente deve entender que ninguém é melhor do que ninguém. Mas é o Senhor que é o centro de toda a atração, né? O motivo de tudo aí é o Senhor. Nunca é nossa ideia. Mas é só isso que eu queria também aproveitar o ensejo aí, viu, Wesley e Isaac? Foi bom, Dal. E aí, aproveitando também para complementar, né, é que o Senhor estando no meio, vamos dizer assim, ele traz, nessa reunião aí que ele faz, o Senhor estando no meio, vão ter, vamos dizer assim, bênçãos, né? Vamos dizer assim, vamos falar de bênçãos porque são coisas celestiais, são coisas do alto que ele traz para nós, né? Que o cristão pode, assim, desfrutar nessa reunião que ele faz, como o Dal falou, ele está reunindo, né? Então, a gente vai ter algumas coisas que só vão ser encontradas quando o cristão está nesse local, né? Nessa reunião onde ele está reunindo aqueles 2 ou 3 ali, né? Então, por exemplo, né, o Dal falou do Espírito Santo, o Espírito Santo está habitando em cada um de nós, habita na Assembleia. E a gente sabe que é através do Espírito Santo que vai se operar, vai se manifestar os dons ou as manifestações espirituais dele para o que for útil para ali o crescimento do corpo de Cristo, para a edificação dali dos membros do corpo de Cristo, para
consolo, para a exortação. E para isso, né, o Senhor administrando essas coisas através do Espírito Santo e também através dos dons. Como a gente lê em Efésios, assim, ó, Efésios capítulo 4, a partir do verso 8, né? Ele fala assim, ó, pelo que diz, subindo ao alto, o Senhor Jesus, né? Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para os profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a gente está vendo aí alguns dons aí que são, o Senhor assim deu, e onde a gente vai ver esses dons assim operando de forma, vamos dizer assim, perfeita, né? Quando todos estão assim reunidos, né? Por Ele, 2 ou 3 reunidos ao nome do Senhor Jesus nesse local, porque a gente vê um exemplo disso lá em Atos, quando, né, o Filipe foi, prega o evangelho, aí depois começa a haver a reunião ali, vem Barnabé e acho que outro, e eles começam a, vamos dizer assim, edificar e consolar aqueles irmãos ali e tal, e aí quando eles veem que está faltando ainda alguma coisa que é para o crescimento, que é o ensino, né? No caso, o dom de mestre e doutor, eles chamam Paulo para ir lá também e assim ajudá-los nessa obra, né? Então, o evangelista, ele vai no mundo, prega o evangelho, a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, né? Vem, é reunido, né? Eu estou falando assim uma coisa natural, uma coisa assim que acontecia lá no início, né? Está reunido, então, o nome do Senhor Jesus, onde 2 ou 3 estão ali reunidos por ele, que é na Assembleia de Deus e tudo, e ali há os dons, a ação do Espírito Santo e a manifestação dos dons, então tem irmãos que tem dom de mestre, doutor, e outros profetas aí que vão falar da parte de Deus, da palavra de Deus, ou seja, trazendo uma palavra de edificação, de consolo, ou de exortação. Então, tudo isso são coisas que, numa assembleia assim, reunida no Senhor Jesus, todas essas engrenagens vão estar funcionando muito bem, porque elas vão estar juntas, funcionando, e, né, e vai ter, assim, também o amor, né, que é falado no 1 Coríntios 13, para poder estar lubrificando essa engrenagem e se funcionando muito bem, né? Então, nesse local onde o Senhor Jesus se coloca no meio, é que nós podemos, assim, desfrutar de tudo isso que o Senhor Jesus faz pela sua igreja. É nesse local. Né? Não é em casa, né? Não é, eu estou aqui em casa, eu leio minha palavra, né? Estudo e tudo mais, você vai ser edificado. O Senhor vai estar lhe ajudando e tudo mais, mas, né? Vai estar faltando a comunhão com outros irmãos, o estar nesse local onde o Senhor está lá se colocando no meio para poder estar ministrando a igreja, louvando, adorando ali, todos juntos, os irmãos ao Senhor. Então, vai estar faltando isso, né? Se a gente querer ficar em casa, ou no nosso lugar onde a gente está, ou então vou chamar mais 2 irmãos aqui, e aí a gente lê a palavra, a gente
ora aqui só e pronto, está tudo bom, né? Não é assim. Então, só para terminar, Dal, aí a gente vê uma coisa interessante que é João, Evangelho de João, capítulo 19, capítulo 20, a partir do verso 19. Aí foi depois que o Senhor Jesus ressuscitou, né? Depois que o Senhor Jesus ressuscitou, aí fala lá, a partir do verso 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhe, Pai, seja convosco. Então, primeira coisa, irmão, aqui não tinha ainda igreja não, viu? Eu estou lendo aqui, mas só pegando os princípios de ensino que a gente pode extrair daqui, desse texto. Né? Aí não é igreja aí, os discípulos estavam ali reunidos, mas não era o nome do Senhor Jesus, 2 ou 3 não, né? Mas a gente pega aí os princípios, o Senhor Jesus ainda ia e dá início à igreja, né? Lá com o batismo do Espírito Santo em Atos 2, mas a gente pega os princípios para a igreja já estão aí. Então os discípulos estavam reunidos ali, a porta fechada, com medo dos judeus, né? Se tinham juntado ali, chegou Jesus e pôs-se aonde? No meio. E disse-lhes, Pai, seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ó, os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Então guarde isso aí também. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoais os pecados, lhes são perdoados, e aquele a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Ó, Tomé não estava. Ó que Tomé, aí voltando, dá um pouco, ó que Tomé perdeu. Tomé, como é que fala ali, não se alegrou com eles, quando, aquela parte lá mais em cima, Dal. Voltando aí um pouco, né? Aí, ó, alegraram aí, ó. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Tomé se alegrou vendo o Senhor? Ele não estava lá na reunião, não estava ali quando o Senhor Jesus veio e se colocou no meio, né? Não estava. Então, ó, Tomé não estava lá, ele perdeu. Vamos dizer assim, né? Entre aspas. Vamos falar assim, deixou de desfrutar esse momento de comunhão com o Senhor, né? Ali presente, e aí, nesse caso aí, fisicamente, então a gente só estou falando esse texto aí para a gente trazer como princípio para nós, porque o Senhor não vai estar presente fisicamente na reunião da Assembleia, né? Ele vai estar presente ali em espírito, porque ele está agora no céu, lá no céu, à destra de Deus. Um homem, né, com ossos e com a carne, né? Então, ele está lá. Um verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Então, aí voltando lá, Adão. Então, Tomé, aí voltando lá para Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Olha o que Tomé deixou de desfrutar, vamos dizer assim, né? Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois, aí já 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos. Então, 8 dias depois, irmão, significa o quê? Significa de novo no primeiro dia da semana, viu? Porque lá no início a gente leu lá, no primeiro dia da semana eles estavam reunidos ali, não foi? Aí de novo, 8 dias depois. Isso. Né? Lá no 19, ó, chegada à tarde daquele dia, o primeiro da semana, né? E o primeiro da semana é o domingo, né? Que a gente convencionou depois, né, da era cristã, convencionou chamar de domingo, né? Eles não chamavam assim naquela época, né? Semana é a mesma palavra hebraica para semana, é a mesma palavra hebraica para o sábado, Shabat. Então, esse Shabat significava o dia de sábado ou podia significar semana,
né? Um período ali, os dias da semana, entendeu? Então, vamos lá. Então, 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, de novo, ó, meu, apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Então, ó, Tomé não tinha desfrutado da alegria de estar com o Senhor na primeira reunião, da paz, né, do Senhor Jesus soprando sobre ali o Espírito Santo, né, de o Senhor Jesus ali tendo ali conversado com eles, deve ter falado muitas coisas para eles. A gente sabe disso porque João lá no final fala e muitas outras coisas, fala assim, porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. Amém. Aí é João, o último capítulo de João, capítulo 21, verso 25. Então, nessa reunião aí, de uma semana antes, Jesus deve ter falado muitas coisas ali também com os discípulos, conversado e tudo mais, e o Senhor ensinado, e tudo isso Tomé perdeu. Agora chegou nessa próxima reunião, Tomé está aí, e aí ele não creu, né, quando os discípulos falaram para ele que o Senhor Jesus esteve presente, e disse que só creria se pudesse pegar, meter a mão no seu lado, nas mãos dele, para ver as marcas. E aí, depois disse a Tomé, né? Aí o Senhor Jesus disse a Tomé, depois de ter se colocado no meio, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Então, aí Jesus disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, só até aí, eu queria pegar esse texto aí, para a gente só como um exemplo como de aplicação, né? Porque aí a gente não está falando de reunião da igreja, da assembleia. Eram os discípulos de Jesus ainda no caráter judaico lá, né? Que eram discípulos. Eles estavam até reunidos ali com medo, né? Dos outros judeus e tudo mais, mas o Senhor veio, se colocou no meio, trouxe paz, trouxe refrigério para o coração deles, alegria, né? Então, e Tomé perdeu um pouco disso quando não estava presente lá na primeira, vamos dizer assim, na primeira reunião, no primeiro momento onde o Senhor Jesus se colocou no meio. Então, fazendo uma aplicação, porque isso aí não está falando diretamente da Assembleia, mas fazendo uma aplicação, né? Ao que nós, como crente, podemos perder de desfrutar dessa pessoa, de comunhão, de aprendizado, de crescimento, né, que a gente vê que o Senhor usa os dons, usa o Espírito Santo para estar fazendo com que a Assembleia cresça, esse crescimento não é no sentido numérico, é no crescimento no sentido de crescer no conhecimento da pessoa dele, na graça, no amor, né, e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ele está trabalhando, transformando nossos corações para cada dia mais estar conforme o coração dele, conforme a imagem dele, né? Então, isso é o Senhor Jesus operando através do Espírito Santo na Assembleia. Se a gente deixa de ir, né, a gente não vai conseguir essas coisas em casa, lendo a palavra e orando, não, porque são coisas relativas à Assembleia, não é coisas relativas ao exercício particular do cristão, mas na Assembleia são coisas relativas ao exercício coletivo ou de Assembleia. Então, estar no local certo, no local correto, no local onde o Senhor Jesus se coloca no meio, é muito importante, porque o que a gente vê, o que a gente tem visto, é que a ruína do testemunho cristão, né? Os cristãos foram tendo práticas e foram deixando entrar doutrinas e outras coisas, mais doutrinas e outras coisas mais, e heresias, né? Pessoas heréticas que dividindo o corpo de Cristo e tudo mais. E o que aconteceu? Chegou um momento que o Senhor não podia mais estar no meio ali daquelas reuniões ali, porque eram reuniões feitas pelos homens, dirigidas pelos homens, administradas pelos homens.
não era mais o Senhor Jesus, o Senhor, o cabeça, dirigindo a reunião, administrando através do Espírito Santo os dons, os ministérios, não era mais, né, o Senhor Jesus sendo o centro da reunião, né? Começou a ser o centro uma determinada liturgia, um determinado grupo de homens chamado clero, uma determinada forma que não está na palavra de Deus de cultuar, e tantas outras ideias. Então, chegou um momento, o Senhor, né, não pode estar no meio de um lugar onde o nome dele, aí entra lá, né, Mateus 18, onde o nome dele está sendo, não está sendo reunido ao nome dele, que significa o quê? A ele, essa pessoa, estar reunido ao nome do Senhor Jesus é honrar a pessoa de Cristo, é ser obediente à pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor e o cabeça da igreja. E é estar, assim, submisso a esse cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando o homem deixou todas essas coisas, como o Senhor Jesus podia estar no meio? Não. Então, é muito importante a gente saber onde é esse local, onde o Senhor Jesus hoje se coloca no meio, onde é esse local onde o Senhor tem reunido 2 ou 3 ao nome dele e ele tem se colocado no meio. É muito importante a gente saber onde é, e somente ele que guia e mostra onde é esse local, não sou eu, não é Dal, não é Isaac, não é o Elton, não é nenhum dos irmãos que vai mostrar e vai dizer onde é o local. É o Senhor Jesus, ele mostra, né? Pergunta a ele, busca a ele, e ele vai dizer. Mas é importante, meus irmãos, os cristãos estar nesse local, porque quando está longe, quando não está ali, o Senhor cuida, mas esses irmãos vão estar deixando de estar desfrutando de coisas elevadas, né, de coisas celestiais, muito mais próximas do Senhor Jesus ali, e deixando de desfrutar da pessoa do Senhor Jesus, assim como Tomé, naquela primeira reunião lá, deixou de desfrutar, de se alegrar com o Senhor, de estar ali na presença do Senhor, de ouvir Ele, né? Não, não estava ali, e achando ainda que o Senhor Jesus ainda estava morto no sepulcro, alguma coisa dessa. Tanto que nem creu quando os irmãos falaram. Né? Até jogando aí como um princípio, né? A fé diminui, a fé fica mais fraca. A fé de Tomé aí não estava como deveria estar, no nível da fé de um cristão. Como hoje, né, todo cristão com fé, né, é bem-aventurado, porque é o que o Senhor Jesus falou, bem-aventurado aquele que não viu, não viu, mas crê, né? Então, todos nós, hoje, o Senhor Jesus está falando, né? A gente não viu o Senhor Jesus ressuscitado. Os discípulos ali viram, né? Muitos viram, né? Mais de 500, Paulo fala, né? Além dos apóstolos, mais de 500. Mas nós não. Mas nós cremos. O Senhor colocou essa fé no nosso coração, graças a Ele. E a gente crê. Então, essa questão também de desfrutar, né, dessas bênçãos e dessas, eu esqueci a palavra, mas são coisas preciosas que a gente só desfruta estando nesse lugar onde o Senhor Jesus se coloca no meio, onde ele reúne 2 ou 3 ao nome dele, né? Então, só isso aí, irmãos. Que tem uma indicação de um versículo aqui de Danilo Barbudão. Ele diz assim: a importância da congregação dos santos. Hebreus 10, do 19 ao 25. Vamos ler lá. Hebreus 10.
do 19 até o 25. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos a caridade e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vejo que se aproxima, que se vai aproximando aquele dia. Aqui o autor aqui de Hebreus, né, está falando, né, de judeus cristãos que se converteram ao cristianismo, e ele fala dessa congregação. É claro que essa congregação aqui não é ajuntamento de judeus do judaísmo na questão da religião judaica, mas congregação cristã, composta por hebreus, né, que eram judeus também. Ele fala também de não deixar a nossa congregação, que é muito importante. O Espírito, ele quer nos congregar, ele quer nos juntar. Devido a essa ruína que aconteceu hoje, né, nós estamos vamos dizer, na última fase dessa grande ruína. Aí existe, sabe, esse distanciamento tão grande de irmãos assim, sozinhos em um determinado lugar, ou um ou dois, e sem esse conhecimento do terreno de reunião. Aqueles que têm o conhecimento acabam ficando bem distantes, né? O Senhor desperta, mas devido à grande massa que segue o sistema da cristandade, acaba que a gente sofre essas consequências, né? É um gato pingado, por assim dizer, né? É o jeito de falar só, né? Mas é um irmão em um município que foi despertado pelo Senhor e outros que não dão a mínima, né, para a verdade. Então fica aquele irmão ali sozinho, uma irmã ali, aguardando o momento do Senhor despertar, né? Mas no momento em que a gente chega a ser reunidos, né, ao nome do Senhor, a gente deve realmente, como o irmão está falando aí, prestar muita atenção de não deixar a congregação. Porque é uma reprovação de Deus, né? Aqueles que deixam essa congregação de santos. E ele fala que como é costume de alguns. Infelizmente, até hoje, vamos seguir nisso aí, mas quem estiver recebendo essa exortação, que confie no Senhor e se mantenham junto com os irmãos, ainda que exista alguns problemas dentro da reunião de santos. São santos, porém ainda continuam na condição fraca, né? De cometer falhas. Então pode ser que exista alguma discussão entre o irmão, uma decepção qualquer, alguma coisa que algum irmão fale que não ficou muito bom. Mas a gente deve sempre pensar no Senhor. Tem que estar ali por causa do Senhor. Então eu não devo deixar a congregação, que eu fui reunido ao nome do Senhor, porque o Senhor me levou para estar na presença dele. Se a gente for contar com a conduta, o comportamento de nossos irmãos, a gente vai quebrar a cara, né? Mas o Senhor nunca nos decepciona. Então devemos pensar sempre no Senhor. E então tem a ver, né, irmão? Isso aqui que o irmão falou, a importância de estarmos reunidos também, assim como a gente está aqui, né, nesse momento. Mesmo a certa distância, mas tem esse mecanismo aqui da internet. Estamos podendo ouvir, meditar nessas preciosas verdades, né? Leônio também aqui pergunta, viu? Irmãos, o Senhor está no meio, representado pelo Espírito Santo, e nas denominações é só o poder da palavra de Deus que penetra a divisão da alma junto e medulas? É isso, irmão?
Então, Leonis, assim, a gente conhece três pessoas, né, da divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai, o Espírito Santo também não é o Filho. São pessoas distintas. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Então, quando se fala da presença, se fala realmente da presença de tal pessoa. A presença do Espírito Santo é a presença do Espírito Santo. É a presença do Senhor Jesus, o Filho, é a presença do Senhor Jesus, o Filho. Aí não existe a questão da representação, né? Mas assim, Deus, quando se fala que o Espírito Santo habita no crente, e fala que Deus habita, né? Deus habita em nós através do Espírito Santo, mas não que o Espírito Santo esteja representando o Pai e o Filho. Mas é que é uma pessoa da divindade habitando no cristão, no crente verdadeiro. Mas é o Espírito Santo mesmo. A promessa é que o Espírito Santo habite no crente. Não é o Pai que vai habitar e nem o Senhor Jesus, o Filho. Às vezes as pessoas tendem a pensar, quando Paulo fala assim, porque Cristo vive em mim. Aí, às vezes as pessoas confundem achando que Cristo habita em Paulo. Não é isso. Paulo está falando de outra situação ali. Quem habitava em Paulo, assim como todo aquele que crê, é o Espírito Santo, né? Então, na reunião lá dos dois ou três reunidos ao nome do Senhor, o Senhor diz claramente assim: ali estou no meio. Ali eu estou no meio. Vamos ver lá de novo, né? Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, não é o nome do Espírito Santo nem do Pai, é o nome do Senhor Jesus. Em meu nome, aí o Senhor Jesus diz assim, aí eu, o Senhor Jesus, estou no meio. Estou eu no meio deles. Não é o Espírito Santo aqui, o Senhor está dizendo que é Ele mesmo. A pessoa dele, não fisicamente, mas a pessoa dele, ele é onipresente, ele continua sendo Deus, mesmo tomando a forma humana, mas ele ainda é Deus. Então, então aqui é o seguinte, como você perguntou, né? Irmãos, o Senhor está no meio representado pelo Espírito Santo? Não. O Senhor está no meio porque é o Senhor mesmo que está no meio. E o Espírito Santo também está ali. O Espírito Santo, ele reúne aqueles para o Senhor vir e se colocar no meio deles. Então a gente tem a presença do Espírito Santo, que está no crente, que sela o crente, o cristão, está entre os crentes, e só que essa reunião ao nome do Senhor, o Espírito Santo reuniu para que o Senhor Jesus viesse e se colocasse no meio. Irmão, pergunta aqui também, e nas denominações é só o poder da palavra? Não. Onde tiver crente, onde a palavra de Deus for falada, o Espírito Santo está lá, agindo. É ele que convence o pecador do pecado, da justiça, esqueci outra palavra também. Quem faz esse trabalho de convencimento do pecador para crer no Evangelho é o Espírito Santo. Não sei se deu para entender, Leones. A gente tem aqui esse assunto ainda, né, do reino.
as irmãs aqui fizeram alguns comentários. Amém, irmão Josélia. Todos nós somos bem-aventurados do Senhor, com certeza. Bem-aventurado significa feliz. Com certeza, se existe uma classe de ser humano que pode ser verdadeiramente feliz, é um salvo por Deus. Então, só até aqui, o nosso horário já chegou, né? 9h32. E só para dar uma revisada aqui, Wesley, você quer revisar aqui isso aí que a gente Sim, viu aí? muito bem. Nosso horário chegou, a gente foi para esse assunto, né, do local de reunião, do estar reunido ao nome do Senhor Jesus se colocando no meio, mas muito importante esse assunto, o Senhor, creio que o Senhor conduziu assim para que trouxesse esse tema hoje também para nós, para a gente lembrar, relembrar, e aqueles que não conheciam, assim conhecer também, né? E a gente vai falar disso outras e outras e outras vezes, Medal. Sempre falando, porque é como Pedro fala, Paulo fala, o Pedro fala, não me canso de repetir as mesmas coisas, porque eu esqueci a palavra, mas porque é bom, né? É segurança, né? Porque é segurança para vós, segurança. Então, muito bom, né? Então, o Senhor trouxe para nós isso. A gente também viu aí a questão da semelhança, né, do reino dos céus nas palavras, na parábola, né, nas parábolas de Mateus 13. Então, a primeira, ou a quarta semelhança que o irmão fala é do tesouro, né, o campo com tesouro que o Senhor vai e compra e tal. Então, esse tesouro aí representa todos os indivíduos, né? O Senhor compra para si mesmo, então, a primeira semelhança é essa, em Mateus 13, 44. Depois, a quinta semelhança, o Senhor está chamando a igreja, ali representada aí na parábola da pérola, né? Que o homem conta, vai e compra com um preço elevadíssimo para si, essa pérola, que é a igreja. Então, está em Mateus 13, 45 a 46. E a sexta semelhança, o Senhor está salvando almas pelo Evangelho, que está representado aí o Evangelho pela rede que é lançada no mar e pega muitos peixes de todo tipo de qualidade, né, de qualidade diferente. E os pescadores vão lá, colocam, e o Senhor vai lá, coloca separa, né, esses peixes, os bons dos maus, coloca os bons em cestos, os cestos aí representando as assembleias locais, né, as assembleias locais, e os maus a gente sabe, né, os maus serão lançados, né, no lago de fogo. Então, representando aí aqueles que não creram no evangelho da graça de Deus. Então, são essas três semelhanças, essas mais três semelhanças, né? A gente já viu a primeira, a segunda, a terceira, a gente viu hoje a quarta, a quinta e a sexta, e na próxima semana a gente vai, né, para a sétima, a oitava e nona, se der a décima, se der, a gente vai continuar aí. Muito bom. Então, foi o resumo de hoje. A gente, né, estudou, leu, comentou sobre esses assuntos aí, muito proveitoso. Tá bom, Dal? Maravilha, assim. Os irmãos explicam, né, que a gente sabe, né, um tesouro, quando a gente abre um baú, tem várias peças, né, preciosas, né, vários tipos. Tem um colar, tem um diamante, tem um anel. É um tesouro, né? E tesouro aqui fala de indivíduos. E a pérola é uma coisa só, que aqui é a igreja. É toda a companhia, todos os salvos de uma vez só. E essa rede aqui, como o irmão falou aqui também, é o evangelho. A gente lembrar aqui que o Senhor está falando no caráter judaico, mas existe a aplicação desse sexto ser
o Senhor reunindo os seus à parte, né? Que é uma assembleia local, algo que pertence a Ele, né? Então, isso é algo que está sendo colocado lá para judeus, mas a gente tem uma aplicação para os nossos dias também, porque é um princípio de Deus, isso aí. Isso não quer dizer, irmãos, que os nossos irmãos que estão nas denominações ou que não estão reunidos ao nome do Senhor, esses daí não sejam bons peixes, não é isso não. O Senhor reúne, sim, no arrebatamento, vai tirar a igreja daqui, reunir todos. E aqui fala de assembleias locais, mas porque é uma aplicação que a palavra se estende para isso. Todos os salvos, o Senhor conhece onde estão, Ele conhece todos que pertencem a Ele, está em denominação X, Y, Z, está ali na padaria, está na lanchonete, está dentro de casa, até algum lugar, sei lá, o Senhor sabe, né? Todos esses serão ganhos pelo Evangelho. O Senhor lança essa rede. Então vamos lá, irmão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. Irmãos. Pronto. Ficamos agora de 7 até 10. Vamos encerrar aqui, vamos agradecer. Se eu permitir aí, próxima semana estaremos juntos.